Boa noite, turma. Boa noite. Olha, todos em silêncio dessa vez. Na aula de hoje, iremos dar continuidade ao tema que foi falado na aula anterior, que é a logística humanitária aplicada na guerra. Para falarmos da logística humanitária aplicada na guerra, teremos que abordar 3 tópicos muito importantes: o transporte de suprimentos, a evacuação de civis e o corredor humanitário. Denis, você tem alguma dúvida? Tá com a mão levantada? O que seria corredor humanitário? Eu fiquei com essa dúvida aí. Alguém sabe tirar a dúvida da turma e do Denis sobre o que seria esse corredor humanitário? Nicolas, você sabe informar? Professor, eu tenho uma ideia. Nesse caso, então, o corredor humanitário, ele pode ser a entrada dos jornalistas dentro da guerra para poder mostrar, o que está acontecendo? Sim, Nicolas, tudo bem. Você está certo. Você deu um exemplo de como é utilizado o corredor humanitário. Só que eu gostaria da definição em si do que seria esse corredor humanitário. Alguém saberia definir? Ivo, Branquinho, sabe definir para o resto da turma? Olha, pessoal, a gente tem que pensar em zonas de conflito. O corredor humanitário é um tipo de zona desmilitarizada, temporária, destinada a permitir a passagem segura de ajuda humanitária, como, por exemplo, o transporte de suprimentos ou de refugiados propriamente dito, para fora da região que está em crise, entenderam? Sim, Ivo, perfeito. É isso mesmo, muito obrigado. Agora iremos falar um pouco sobre as aplicações e os exemplos do corredor humanitário. Alguém saberia informar um exemplo de onde foi aplicado o corredor humanitário? Professor, eu tenho um exemplo. Eu já li que durante a Segunda Guerra Mundial eles criavam corredores humanitários alternativos, porque eles não tinham o aval do adversário na guerra, então não tinham cessar-fogo, mas eles criavam corredores para retirar as crianças judias da Europa continental para a Inglaterra. Excelente, Renato, certinho, é isso mesmo. Juntamente com esse exemplo, temos outros exemplos como o Cerco de Sarajevo, que aconteceu na Bósnia do ano de 92 a 95, e a guerra mais recente, que foi da Ucrânia contra a Rússia, onde houve o transporte de suprimentos para as pessoas que estavam presas na Ucrânia e não conseguiam sair, e também no corredor humanitário para as pessoas saírem da Ucrânia. Nossa, muito interessante, professor. Desculpa até interromper, mas tendo em vista tudo isso, qual a importância da logística humanitária e corredor humanitário na guerra? Então, Denis, a logística humanitária em geral é muito importante porque visa a diminuição do sofrimento humano e nas guerras o corredor humanitário traz essa função transportando suprimentos e resgatando refugiados. Professor, tendo em vista que o corredor humanitário é feito na guerra, quais são os principais desafios e dificuldades? Certo, Lucas. Os principais desafios e dificuldades de aplicação do corredor humanitário e da logística humanitária no caso da guerra seria chegar na zona de guerra por ser muito perigoso, a infraestrutura do local, o transporte de civis e de suprimentos desse local e o acordo entre ambas as partes, tanto de um país quanto o outro. Nicolas, você que tinha perguntado como que essa logística humanitária é aplicada na guerra, agora depois de toda essa aula, você entendeu?